20 de... Quantos temos na turma? S3. Ih! Vocês têm internet? Deixa eu ver se eu consigo conectar, senão eu vou de cabo. Tu já não fez essa disciplina há 1 milhão de anos, não? Como é que não tá bem no 50º semestre? A gente deixa as disciplinas mais fáceis para fazer junto com o TCC, entendeu? Ah, então tu deixou... Ah, é porque não é pré-requisito pra nada pra ti. Tu é de que curso? Ah, tá, entendi. Aí como não é pré-requisito pra nada, tu foi deixando pra fazer no final. Esperto, esperto. Porque tem um monte de disciplina que se o cara enganchar ou não passar, aí faz efeito cascata, né? Esperto, esperto, esperto. Ok, então... São 6h23, que bom que tá todo mundo. Isso na verdade é uma coisa tipo semi, meio rara, o pessoal da noite. Normalmente o pessoal da noite só chega depois do ônibus de 6h30. Aí vocês estão aqui porque vocês normalmente chegam cedo, ou porque estavam fazendo alguma coisa antes e acabaram ficando. Qual é a ideia? Não, tem o pessoal que já faz disciplina à tarde, né? Como é que estão? A maioria está fazendo isso, disciplina à tarde, e acaba ficando? Os outros vieram no ônibus de que horas? Ou vieram de transporte próprio? Ele chegou a que horas? Ah, então ele está chegando cedo. É porque dependendo do... Não, mas assim, é porque teve um semestre que a turma toda chegava às 6h30. Não, mas tipo assim, a turma toda chegar às 6h30 é tenso. E tudo bem. Então... Como eu dou aula até o horário de 5h30 e eu saio de sala, aí vou jantar, eu pego minhas coisas e venho pra cá, então normalmente umas 6h15 a gente vai tá começando, que dá tempo de quem chegar às 5h40 também jantar, até porque não tem como esticar para passar de 8 horas que o outro professor já tem que entrar na lata, porque às 9h30 o povo já começa um faniquito de ir para casa por causa do ônibus, é totalmente compreensível. Ok, tá. Então, para o povo que me persegue não é novidade, mas se você é um aluno normal que nunca fez disciplina comigo, aluno normal, um aluno que nunca fez disciplina comigo, eu trabalho de uma forma um pouquinho diferente da maioria dos professores. Então tem que ter toda uma contação de história, toda uma introdução aqui, todo um areado, para você, por exemplo, não fazer a disciplina toda direitinho e no final copiar um trabalhinho de nada do seu colega, porque você queria passar de 7,5 para 8,5, e aí você ser reprovado porque copiou essa besteirinha de nada do seu colega. Professor, eu fiz a disciplina todinha direito, eu só dei uma vaciladinha aqui, Então, para deixar tudo bem claro, as regras bem claras desde o começo, vou repetir a mesma ladainha que o pessoal que está fazendo comigo à tarde escutou, mas paciência. A culpa é de vocês de fazerem 2 disciplinas no mesmo semestre com o meu professor. Então, vamos lá. Deixa eu só entender em que contexto histórico e situacional eu estou. Nós estamos no semestre ímpar. Então, quem está fazendo PO agora, ou reprovou FUP ou reprovou PO se está no curso regular de redes. É assim? Como é que é a situação de vocês? Que PO para redes não é normalmente no segundo semestre? Ou essa turma não é turma de redes? Tá uma mistura doida aqui? Tá, então deixa eu ver. Quem é de SI? Levanta a mão aí. Ok, 3 de SI. Quem é de CC? Ok, quem é de ES? Ih, será que eu vou ter de todos os cursos? De DD não pode, porque eles fazem o próprio PO deles, né? Quem é de redes? Tem que mudar o nome da disciplina, né? Não é para PO para rede, é PO para galera.
Sério que não tem uma alma de redes aqui? Ah, por isso que... Tá explicado. Aí 6h30 chega a galera de redes lá pra fundão. Ah, tá explicado. Tem alguma coisa estranha nessa turma. Ah, tudo bem. Ei, professor, eu Oi. acho que as aulas aqui vão ser boas, porque esses computadores não tem graça. Palavra feia, quem Tá tudo fodido. Mas vamos ver só quem tem notebook aqui pra gente ver como é que fica a nossa conta. Quem tem notebook, levanta a mão. É um assalto não, pode levantar pra ver. A maioria tem notebook, então a gente se articula para os computadores que tiverem bons, a gente não ocupa a baia deles, tá certo? E aí como tem fileira lá atrás que dá para colocar os notebooks, e os computadores que forem ruins a gente ocupa. A gente testa depois, tá certo? Os computadores para saber o que é bom e o que é que não é bom, porque aí dá para ocupar e todo mundo tem um posto de trabalho. Okay? Obrigado pela observação, querido do meu coração. Tá, então vamos lá. Ok. Quem reprovou FUP aqui pelo menos uma vez, só para entender? Tá. E quem reprovou PO pelo menos uma vez? Tá. Os outros estão fazendo OO pela primeira vez? Boa, pensei que ia pegar uma turma massiva de repetente. E aí, tu é de redes? Não é que a gente estava com uma piada interna de que o pessoal de redes ia chegar atrasado, porque até então não tinha chegado nenhum aluno de redes. Tinha galera contigo no ônibus ou tu viaja de transporte próprio? Não, no ônibus. A ônibus chegou agora? Ah, então o pessoal ainda está jantando. Ah, o pessoal de redes chegou. Tu é de redes? Tá, tudo bem, então eu vou tentar compactar o lereado todo, bem rápido, tá certo? Que eu vejo que aqui é tudo muito misturado. Mas compactando o lereado todo, eu levo a questão da honestidade no trabalho, nos estudos, tipo, super a sério ao extremo. Então eu não trato plágio, cópia e desonestidade como um vacilo ou uma besteirinha. Então, economizando tempo, porque a gente já perdeu a aula de ontem e eu não quero ficar muito defasado. Se por acaso você pega um trabalho ou alguma atividade do seu colega e plagia a atividade do seu colega, ou copia a atividade do seu colega, ou então daqui a pouco, será que a gente pode falar mais sobre isso? Você é desonesto intelectualmente, do tipo, você fez com o cara, mas disse pra mim que fez sozinho. Existe e eu já diferencio de cara a diferença entre trabalho em equipe, consulta, pesquisa e desonestidade intelectual. É recomendadíssimo que vocês pesquisem, estudem, procurem os monitores, se juntem em grupos, vão para células, sentem uns com os outros, trabalhem juntos. Só que isso tem que ficar claro quando vocês apresentarem os trabalhos de vocês. Oi? Teve alguma coisa importante falar assim? Não, comecei agora. Acabei de começar mesmo. Entendeu? O que eu estava perguntando era quais eram os cursos que eles participavam, quem era de tal curso, e aí eu achei estranho que até você ter chegado ninguém era de redes, e na teoria é um curso de PO aberto para redes, ou não? Ou eu estou errado? Era aberto para redes, então teve um pessoal de FUP de redes que passou o semestre passado, que era para estar fazendo isso. Talvez eles tinham outra cadeira mais importante nesse horário e fizeram PO em outro horário, né? Não sei. Vocês são de que semestre? Os dois de redes. Terceiro, reprovaste FUP ou PO? E tu? Sou do terceiro, PO também? Fizeram com o Anderson? Fizeram com quem semestre passado? O Júlio. Ok, tudo bem. A turma do Júlio passou a maioria ou reprovou a maioria? Passou a maioria. Ok. Não, sucesso. Ok. Então, pessoal, se eu tivesse mais tempo eu falaria bem mais sobre isso, mas eu vou reforçar em vários outros momentos do semestre. Em todas as oportunidades que nós tivermos, a honestidade é a base da forma como a gente vai conduzir a disciplina. Então, se você mentir, enganar ou for desonesto intelectualmente, isso não vai ser tratado como um vacilinho. Isso vai ser tratado com uma punição severa. Por exemplo, se é um trabalho, o trabalho vale 1/10, normalmente eu vou dar menos 5 vezes o valor do trabalho.
a gente não vai estar trabalhando no modelo de provas, como se você só recebesse 2 notas o semestre inteiro e aí a gente trabalhasse com essas 2 notas. A gente vai trabalhar com entregas semanais de vários projetos, ok? Daqui a pouco eu mostro mais a planilha. Então, se por acaso você é desonesto intelectualmente, dizendo que fez uma coisa que você não fez, ou que fez sozinho uma coisa que você fez em conjunto, e aí isso acaba ficando explícito, né? A gente acaba descobrindo, aí você será punido para que as coisas consigam andar bem. Por quê? Porque trabalhando no modo honestidade, eu tenho uma série de vantagens e vocês também. Como, por exemplo, eu não preciso ficar com cri-cri em todos os seus códigos, isso é até virtualmente impossível, eu analisar tudo que você faz para saber o que você aprendeu. Quando você faz um projeto, você vai me dizer, seja lá no relatório, ou quando eu estiver mostrando para mim, o que foi que você fez, com quem foi que você fez, o que foi que você aprendeu, e baseado naquilo que você me diz, eu dou a sua nota. Ou então, mais fácil ainda, eu digo, a sua nota é tal, e você vai lá na nossa planilha compartilhada e você mesmo bota a nota que a gente combinou. Porque isso tira uma sobrecarga brutal de gestão da minha parte e simplifica muito as coisas. Como, por exemplo, para vocês entenderem a que nível é elevado a honestidade. A nossa planilha de frequência é uma planilha de frequência aberta. Eu não vou fazer no CIPA dessa vez. E aí, todas as nossas aulas vão ser gravadas e colocadas no YouTube. Todas. Ok? Se por acaso vocês faltarem aula por qualquer motivo, ok? Qualquer motivo que seja, até porque ficou com preguiça. Deu uma preguiça, te bateu e eu não consegui acordar. Se bem que... Esse horário é osso, né? Ou então eu estava ocupado por trabalho. Aí eu tenho 2 opções. Ou a gente deixa aberto, do tipo, você pode faltar a aula que você quiser, e se você assistir a aula que foi gravada, você ganha 1/4 da presença. Entenderam como é que funciona? Para que exista um estímulo a que você não perca a conexão da evolução do conteúdo. Ou a gente pode fazer de outra forma, vocês decidem. A aula assistida vale metade da presença, ao invés de ser 1/4, vale metade, porém com uma condição: você só vai se dar metade da presença se for um motivo justo. Ficar dormindo, ficar com preguiça, má gestão de tempo não é motivo justo. Motivo justo é você ficar doente, ou você ter um médico, alguma coisa assim, ou realmente não passou o ônibus para pegar e você não podia gastar dinheiro com mototáxi. Vocês entendem que é motivo justo? É um motivo que está fora do seu domínio. Professor, e como é que o senhor vai avaliar o que é justo e o que é que não é justo? Aí entra a confiança, aí entra a honestidade, aí entra tudo que a gente está tentando trabalhar enquanto formação das pessoas. Agora, todo esse modelo de vocês poderem lançar a frequência, assistir o vídeo no YouTube, aí você simplesmente bota na planilha dizendo que assistiu. Eu não vou precisar fazer arguição para perguntar se você assistiu ou não assistiu. Assistiu mesmo, quer que eu diga no minuto 53? Não faz sentido, ok? Se por acaso a gente tiver prova em sala de aula, eu não vou desligar a internet, eu não vou mandar guardar celular, não vou fazer nada disso. Porque eu passo do pressuposto que eu posso confiar em vocês, que não existe porquê você mentir. Se você mente ou engana, todo o processo de confiança que até então foi dado gratuitamente, você desfaz. E aí eu penso, pô, se esse cara me enganou nesse trabalho, ele pode ter me enganado em todos os outros. Sim ou não? Sim, é uma questão de comportamento. E para algumas pessoas a mentira é a realidade. Somente para si mesma, mente para os outros, mente para o mundo, mente para todo mundo. Okay? Então por isso que eu prefiro trabalhar dessa forma. Primeiro porque economiza um tempo brutal meu, de eu não ter que ficar fazendo toda a gestão fina. Incentiva a maturidade da responsabilidade individual sobre o próprio aprendizado. Não é justo nem diante de você, porque quando você passa de forma desonesta, você se está autoatestando uma incapacidade de aprender, você está se autocolocando um rótulo de incapaz. Não, eu não sou capaz de aprender, não sou capaz de passar na disciplina da forma correta. Eu preciso ser desonesto. Isso para mim é um auto-rótulo extremamente depreciativo, sim ou não? Sim. Agora, algumas pessoas podem ter se acostumado com esse modo de ver a vida, né? O modo trapalhão de ver a vida.
onde desde que eu me der bem, não importa se todo o resto vai se lascar. Desde que eu me dê bem, não importa se eu tiro uma nota boa fazendo algo errado e o meu colega que se esforçou tirou uma nota menor que minha. Então, a ideia do pilar da honestidade e da justiça, que os dois eles trabalham em conjunto, é: se vocês realmente se esforçarem, se vocês trabalharem de forma honesta, o esforço de vocês vai ser recompensado. Porque eu acredito que é muito desmotivador, principalmente quando a gente é jovem e talvez não tenha maturidade emocional suficiente, que é próprio de todo jovem. Você estuda, faz um esforço e acaba que não dá em nada, reprova, dá um azar. Então, de certa forma, é muito frustrante quando o seu esforço ele acaba não sendo recompensado, não sendo reconhecido. Então, a ideia da justiça é essa: você está se esforçando, você está fazendo a sua parte, você está estudando, então aí vai dar um jeito, você vai passar. Não existe riscos. Eu não gosto de riscos desnecessários, porque toda avaliação é arriscada. Acorda, filho de Deus, menino meu. Acorda. Volta para cá, para a nossa presença. Diga, querido. Qual será o verso de avaliação? Pronto. Então, normalmente eu faço trabalhos semanais, atividades semanais. Seja trabalho implementado, ou seja leitura, pesquisa, esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu mostro como é que a planilha faz as contas, tá certo? Mas eu só explicando a diferença. Por exemplo, se eu disser para vocês, leiam o capítulo tal, valendo um ponto, por exemplo, eu não vou fazer a arguição para saber se você leu ou não leu. Em alguns desses exercícios, alguns pontos, eu vou dizer, quem tiver lido já pode chegar lá e marcar que fez o ponto. Entende como é que funciona? Você mesmo vai aqui e marcar o ponto. Nos trabalhos, você apresenta o trabalho para mim e eu vou dizer, isso aqui vale tanto. Aí você vai lá na planilha e coloca tanto da sua pontuação. E a gente vai andando com isso semana a semana. O que é que eu percebi nesses muitos anos trabalhando assim? Quando esse processo de confiança e de entrega contínua é feito direitinho, fica muito fácil analisar o aluno e a progressão do aluno. Porque imagina aí a limitação que é eu fazer 2 provas e ter que adivinhar em 2 provas como foi que o aluno evoluiu o semestre inteiro. Da mesma forma, mentir durante o semestre todo também é muito desgastante e implica num risco muito grande. Então o cara diz, eu vou mostrar que o sistema dele está errado. Não vou fazer nada e vou marcar que fiz tudo. Entendeu? Acaba que não casa, porque as aulas elas são participativas. A maior parte do tempo vocês vão estar praticando do que eu vou estar explicando. Então a parte prática é pouquinho, meia hora de aula, 40 minutos de aula, e o resto é vocês nos computadores. Eu vou estar aí com vocês. Quando tiver código, vocês vão ficar vindo aqui na frente para a gente fazer código compartilhado. Então acaba que esse método só funciona porque eu consigo estar com a turma e percebendo, olhando para vocês, acompanhando o que é que vocês fazem, como é que está o progresso. Que aí quando a pessoa, por exemplo, diz que faz, mas não fez, começa a ficar desnivelado. O que ela diz que sabia com o que ela apresenta, como por exemplo, eu peço para ela mostrar alguma coisa na tela. Entendeu como é que funciona? Então, é emocionalmente muito desgastante sustentar uma mentira durante muito tempo. O que acontece normalmente, as pessoas desistem. Então, acaba que a taxa de aprovação sobe muito e as desistências também sobem um bocado. Porque o cara já percebe que não entregou nada na primeira semana, não entregou nada na segunda semana. Vê a nota dele fazendo entendeu? Aí não entrega nada na terceira semana, quando está na quarta semana, vou fazer o que no semestre? Entendeu? Daqui a pouco eu mostro o modelo de notas. Então, para que isso funcione, a nossa participação tem que ser ativa. Como é que funciona uma metodologia ativa? Se eu passo uma prática, uma coisa para a gente fazer em sala, sei lá, em dupla, aí você diz, não vou fazer nada não, vou ficar só aí. Na minha concepção de professor, você não está fazendo a atividade, não está participando da atividade. Se você não está participando da atividade, você não tem direito à presença. Porque o regimento da universidade diz que será aprovado com critério de assiduidade o aluno que estiver presente, que realizar 70 ou 75? Buguei agora. 75% das atividades e não
o aluno que estiver com seu corpo fisicamente 70% das vezes dentro da sala de aula que o professor também estiver. O conceito é esse. É que nem você ir para uma aula de atletismo, ficar em cima da pista de corrida e se recusar a correr, dizer, eu estou aqui, então você tem a minha presença, você tem que me dar a minha presença. Então, por que eu digo isso logo de cara? Porque acredito que não seja a realidade de vocês, mas tem um pessoal que é horrível, tipo, no sentido de o professor está explicando e o cara do notebook fica, sei lá, jogando lá atrás, ou então fazendo o trabalho de outro professor na hora da aula, ou então, eu não gosto de participar, fazer nada em dupla não, eu vou ficar sozinho. Entende esse tipo de coisas? Porque se a disciplina ela toca num ritmo, você tem uma prática para fazer na sala de aula, se você disser que não vai fazer nada, você não teve aqui, ou você não fez o que deveria ser feito, então você não tem direito à presença. Não é só porque você está olhando para mim, não. Vocês acham que eu estou viajando demais nisso? Ou faz algum sentido? É a mesma coisa de você ir, às vezes o pessoal do meio para o final do semestre já tipo desistiu da disciplina. Aí a pessoa quer continuar vindo só para não reprovar por falta. Aí eu reprovo ele por falta. Ele não faz uma atividade, não entende nada do que eu digo em sala de aula e nem tenta. Ele está aqui, a disciplina está sendo de alguma coisa para ele? Não. Professor, existe o aprendizado por osmose. Onde? Aí tu faz o seguinte, tu passa o teu semestre inteiro assistindo lutas de boxe. Todos os dias tu assiste lutas de boxe. E aí no final do semestre tu vai para uma luta de boxe, para lutar. O que é que vai acontecer? Tu vai levar um mó de peia gigante. É ou não é? Não existe isso, porque programação é prática. Não é leitura. Se eu mostrar um código em C para vocês são capazes de dizer, isso é um if, isso é um else. Se tal coisa, então tal coisa. Não é ser capaz de ler, é ser capaz de produzir esse tipo de maturidade. E a produção, ela vem com a prática. Se não tem prática, não tem produção. Então, se você desistir da disciplina e quiser ficar vindo só por vir, para ficar jogando no WhatsApp, conversando besteira, você vai levar falta, que você não está mais fazendo nada na disciplina. Mas, professor, eu estou aqui, eu estou entendendo. Sério? É que nem você ir para uma aula de russo avançado. O professor fala, você não entende nada e só balança a cabeça. É ou não é? Entendeu? Então, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque é muito mais divertido quando existe a adesão conjunta da turma. Tipo, todo mundo está se esforçando, todo mundo está tentando fazer atividade, as pessoas se juntam, estudam juntos, procuram ajuda, e a gente já consegue, sei lá, quando tem essa sinergia legal, existe um punhado, seja por problemas pessoais, que ninguém está imune, doença, sei lá o que, ninguém está imune a esse tipo de problema, mas o resto que sobrar passa 90%, fora um ou outro doido que sempre tem, né? Não importa quanto a gente se esforça, sempre tem esse cara assim. Não é legal assim? É muito sucesso. Ok, entenderam como é que funciona o critério de assiduidade? Não existe abono de presença. Então, se você faltar, o melhor que você pode fazer, por exemplo, faltou porque estava com... Sim, o que é que vocês preferem? Um quarto por qualquer motivo, ou metade apenas por motivos nobres? Hã? Para assistir no vídeo? Assistir no vídeo. Vocês podem fazer de qualquer forma, tanto faz para mim. A vantagem de um quarto é que você pode ficar com preguiça em casa na mentalidade de acompanhar o conteúdo por sua conta e risco. Porque motivo nobre é doença, esse tipo de coisa que foge ao seu controle. E aí, por motivo nobre você ganha 50%. No caso de reposição, e é muito ruim reposição para vocês, porque como todos vocês são de vários cursos, vamos tentar no máximo não precisar de reposição. Mas sempre tem ou doença, ou feriado, ou itisque, ou alguma coisa, a gente precisa fazer pelo menos um dia de reposição. Semana que vem já tem feriado. Aí no caso de reposição, a gente marca tipo um turno completo, tipo uma tarde ou uma noite para pegar 2 dias, 2 aulas, e aí a gente faz
100% de compatibilidade. Você não pôde porque estava em aula, não tem problema nenhum. Você assiste a reposição e ganha 100% da presença. Entenderam como é que funciona? Porque é mais justo, porque aí ninguém sai prejudicado. O cara tem estágio, o cara trabalha, o cara tem aula no outro horário. Diz? Como é que o senhor vai saber quem vai assistir o vídeo? Vocês vão marcar. Entendeu? Por exemplo, tem uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acabei que não fiz, mas eu tenho aqui no meu Google Drive. Mas eu abro aqui o de outra disciplina qualquer. Então, por exemplo, o de presença é assim, o de vocês é igual a esse, tá certo? Essa planilha é compartilhada, depois eu trago com os e-mails. É como se fosse o S3, entendeu? A gente conta as presenças e não as faltas. Então, 2 significa que você ganhou 2 presenças. 0 significa que você não veio, ganhou 0 presenças. Se no caso você não veio esse dia, mas assistiu a aula, você vem aqui e bota 1. Você ganhou metade das presenças. Não, aqui se a gente decidir que é 1/4 da presença, aí a aula toda vale 4, entendeu? E se você assistiu, vale 1. A aula toda vale 4, e aí se você assistiu, vale 1. E aí, decidam aí. Se vocês pretendem não faltar e acreditam que só vão faltar por motivos justos, acredito que os 50% é mais lucro. Se vocês querem ter mais flexibilidade para poder faltar quando for conveniente, sabendo que vocês vão ter que fazer o esforço para compensar a disciplina, aí vocês vão para 1/4. Sem a questão de que 1/4 pode não fazer com que a gente não alcance a presença mínima, 65%. Não, mas assim, que aconteceria? Significa que, por exemplo, no caso da metade, significa que você poderia faltar 50% da disciplina por motivo justo. Entendeu? No caso de 1/4, significaria que você podia faltar 62% da disciplina por qualquer motivo. Que você ganhava 1/4 desses 62, que batia justamente no 70%. É? Ou será que eu estou chutando? Eu fiz a conta errada? Porque se você faltasse 100% da disciplina, você só teria 25% de presença. Se você faltasse 50% da disciplina, você teria 50 mais 1/4 de 50, 62,5. Se você faltasse 60 e poucos por cento da disciplina, mais 60% mais 40 vezes 1/4. Você poderia faltar 40% da disciplina, aí você ganhava 1/4. Eu fiz a conta errada, eu fiz 62, não foi? Tudo bem, não foi tão longe não. Então você pode faltar aí 40% da disciplina. Mas entenda, não é para precisar disso. Vocês percebem que não faz sentido nenhum precisar disso? Se você está precisando faltar tanto, significa que você vai reprovar. Provavelmente. Ok? Então é justamente um incentivo para que você que não veio para a aula assista o vídeo e acompanhe a matéria. Isso é só um incentivo. Eu vou assistir, pelo menos eu me intero do que é que foi a aula e ainda ganho aí, de quebra além do conhecimento, um trequinho de presença. Bora, meu povo, bora que eu tenho muita coisa para fazer hoje com vocês. Metade? Tudo bem. Então, de vez em quando eu vou lembrar que tem que ser motivos justos, que às vezes a gente esquece, tipo, e deu uma inflamação. Inflamação de que? Preguicite, tomou meu corpo todo, eu não fiz mais nada, conseguia nem me mexer, tomar água, era de canudo assim, esticando a boca. Ok? Então, só para lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem, tipo, fazer o exercício de outro professor não é motivo justo, má gestão de tempo não é motivo justo, ok? Motivo justo é, não teve ônibus, não deu pra ver, sua mãe ficou doente, você teve que ficar com ela, sei lá, entendeu? Você teve doente, realmente não podia vir. Então, professor, como é que o senhor vai validar? Eu não valido, eu só confio. Vocês percebem que tem um mundo de ganhos quando a gente começa a trabalhar na confiança, mas também proporcional ao que a gente ganha, tem o que a gente arrisca. Eu sempre tenho o risco de alguém que vai agir de má fé para se aproveitar de tudo isso.
Como é que a gente inibe isso? Uma pessoa que já tem a alma corroída de mentira? Com punição proporcional. É a única coisa que se tem. Então, só para vocês entenderem qual é a lógica da punição proporcional, eu vou contar a mesma história que eu conto há 10 mil anos. Me perdoando. Eu acho que eu já ouvi essa faladeira toda vez. Eu posso ouvir, né? Pode, vai com isso. Ok. É a faladeira que eu faço toda aula, mas isso é importante para que você não fique com raiva de mim, nem ache que eu estou sendo desonesto, ou injusto, ou carrasco, ou estou lhe perseguindo, né? Sempre estudando, o professor está me perseguindo. Só porque eu copiei um trabalho e ele me reprovou. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona a conta, tá certo? Mesma coisa que eu conto há 3 anos. Você administra um trem, que é como acontece na Suíça. Você não existem cobradores em todos os vagões, verificando se as pessoas compraram o ticket ou não compraram o ticket. Então vamos fazer a conta que 1/10 das vezes aparece o cobrador no vagão e a pessoa que está sem o ticket tem que pagar uma multa, ok? Então o cara não vai todas as vezes no vagão. De 10 viagens que você vai, aleatoriamente, uma dessas viagens, o cobrador aparece para verificar quem tem ou quem não tem o ticket. A pergunta é: quanto deve ser a multa, ou o mínimo que deve ser a multa, que deve ser aplicada a essa pessoa que não está o ticket, para que faça sentido para a empresa de trem? Então vamos fazer a conta aqui, ó. 10 viagens, imagina que cada um é R$10. Se você pagasse direitinho, quanto você pagaria nas 10 viagens? R$100, ok? Se você é um canalha e decide que não vai pagar nenhuma viagem, vai contar com a sorte, e o cara lhe pega naquela vez, quanto é que ele deveria cobrar de você? Exato, mais de R$100. A primeira vez, se eu não contar a história direito, a primeira resposta óbvia é: se ele pegou que você está sem ticket, ele vai cobrar o ticket de você. Se a conta fosse essa, valeria super a pena nunca pagar o ticket. Porque se nunca pagar o ticket, eu vou viajar 10 vezes e ao invés de pagar 100, eu sempre pago 10. Ok? Para a empresa, ou seja, coibir esse tipo de comportamento, o mínimo tem que ser 10 vezes o valor do ticket. O mínimo. Então, se por acaso o cobrador só aparecesse 1% das vezes, aí vocês já entenderam como é que é a lógica, né? Se ele só aparece 1% das vezes, ele vai ter que cobrar 100 vezes os R$10. Ok? O nome dessa cálculo a gente chama de esperança matemática, né? Qual a chance de conseguir ou de receber algo. Ok. Então, se a gente imaginar a mesma lógica, a forma como os professores tratam o plágio é extremamente incentivadora do plágio. Se, por exemplo, você faz 5 atividades, em uma delas o professor descobre que você copiou a tarefa, o que é que o professor faz? Dá 0 para aquela tarefa. Ou seja, isso é ou não é um grande incentivo, a cópia? Zerar a tarefa que o cara copiou. Na minha cabeça isso é um incentivo gigante. Porque imaginando que você não consegue controlar a índole das pessoas, se o cara já tem o 0 porque não fez, é uma situação ganha-ganha copiar. Eu copio do cara, na pior das hipóteses eu continuo com o 0 que eu tenho. Então isso é um grande estímulo à cópia. Um grande estímulo à cópia. Então você tem que fazer algo contrário. Você tem que ter uma pontuação que seja negativa, ou punição administrativa, ou qualquer coisa que coíba, porque tem professor que é muito gente fina, ou muito otário, né? Dependendo da forma como você encara. Teve um professor que eu estava do lado dele, os alunos fazendo a prova de FUP, né? E aí os alunos iam lá para trás e apresentavam a prova. Ele estava sentado, eu conheço muito amigo dos professores, sentei do lado dele e tal, para conversar besteira enquanto os alunos faziam prova. E aí um dos alunos chegou com a questão de FUP, totalmente diferente das outras. Tinha, tipo assim, para declarar uma variável, const, int, e não sei o que, static e tal. E aí nenhum dos outros exercícios o aluno tinha feito isso. Ou seja, de cara, código copiado da internet, né?
Aí o professor, eu só olhando, né? Como é que o professor ia agir? O professor olhou para o código, olhou para os outros. Você não fez isso não. Fiz, professor, fiz. Tá com cara de seu código seu não. Ah, professor, eu fiz. Diabo é esse constante aqui. Professor, eu sempre faço assim. Por que não fez nas outras? Porque eu estava com pressa. Eu não vou lhe dar o ponto dessa questão não, viu? Tá certo, professor. E ficou por isso mesmo, sabe? E eu extremamente estatelado. Aí eu disse, tu vai, junto ali dos três, tu vai deixar ele de fazer de besta assim? Ele não fez essa questão, por isso que eu não vou tirar o ponto dessa questão. A questão minhas vezes, eu tenho que dar 0 para ele, porque isso é desonestidade. Aí o cara olhou para mim, porra é essa, professor? Para vocês entenderem como a gente banaliza a questão da honestidade. É ou não é desse jeito? É desse jeito, a gente banaliza a questão como se fosse natural e esperado que o cara tentasse roubar ou tentasse... Então fica uma marmota que eu me sinto envergonhado. Você vai fazer prova, manda todo mundo guardar o celular, só pode a aba do Moodle aberta e manda desligar a internet para ficar nesse jogo de gato e rato que sempre que quando o aluno se sente instigado, aí é que ele vai atrás de jeito de burlar. Ah, esse professor está tirando na internet, ele vai ver, eu vou digitar no WhatsApp usando os pés. Entendeu? Porque você trata a pessoa como se ela não fosse digna de confiança. Você não é digno de confiança. Mesmo eu tendo trabalhado com 4 meses aqui com você, sei nem quem você é e eu não posso confiar em você. Por isso eu vou tratar você como se fosse, entenda? Num concurso, aí depois deixa eu falar, num concurso é um outro esquema completamente diferente. Você não pode assumir hombridade nenhuma dos participantes, então você tem que trabalhar literalmente com todos os esquemas anti-plágio possível. Mas aqui é diferente, aqui não é um concurso, aqui é uma universidade. E é nosso papel enquanto professor formar pessoas morais, éticas, gente de verdade, gente que eu possa dizer, pô, eu queria trabalhar com esse cara daqui a uns anos, como se fosse meu companheiro de trabalho. Entende? Então, eu vejo que na minha forma de trabalhar, além de eu ter uma quantidade de estresse extremamente menor, eu acredito que a gente ganha muito enquanto ser humano. Principalmente para quem nunca entendeu o valor da honestidade ou da integridade, de poder dizer, pô, o cara confiou em mim, eu vou me esforçar, pelo menos mostrar que, pelo menos para mim mesmo, que eu sou capaz de poder escutar os caras assim, professor, eu não fui bem aqui, deixar o cara fazer prova em casa e ver a prova toda ruim, todo mal feito, e eu ter noção de que aquilo está dentro do esperado e saber que a pessoa está entendendo o que é que está sendo apostado nela. E não importa tudo isso que eu falo, sempre tem normalmente 1%, uma pessoa num grupo que ela não vai entender e mesmo assim ela vai cagar tudo, entendeu? Sempre vai ter alguém, sempre. Todo semestre tem um assim, a cada 2 turmas tem um que, mesmo falando tudo isso, o cara vai fazer cagada, por isso que tem que ter punição. E todo semestre tem gente punida. De vez em quando tem gente que reprova só por causa disso. Né? Tem, entendeu? E é legal que até mesmo a pessoa admite, tipo, professor, eu vacilei mesmo e tal, desculpa. Entendeu? Não se preocupe, todos esses anos, nunca aconteceu de ter uma pessoa que foi embora se sentindo injustiçada, ou que foi reprovada assim, não, eu fui injustiçado. Mas sempre aconteceu de a pessoa entender e admitir a cagada que fez, e mesmo com aquele decréscimo de nota, conseguir ir para a final, fazer a prova, passar na disciplina com orgulho lavado, fiz direito. Isso. Na questão da nota aí, né, que o senhor falou, aconteceu com meu irmão, de fato, estudando na Universidade de Fortaleza, ele tirou um 10 na prova, e na hora que o professor foi entregar a prova a ele riscou, o professor riscou a prova, colocou 9.7, ele perguntou, por que você fez isso? Aí o professor disse, porque ninguém tira 10 na prova. Isso é uma cretinice. Não, na verdade isso é professor cretino, porque ele entende que o sucesso dele é o fracasso dos alunos. De certa forma é assim, né? Para mim, eu tenho o maior prazer em dar 10,
Tanto que as outras disciplinas são superdimensionadas. E é muito legal quando o aluno ele quer a excelência. Então, no esquema de notas que a gente vai fazer, você vai poder conseguir 70% da disciplina e decidir parar. Tipo, eu já consegui, porque as notas são contínuas, os trabalhos são contínuos. Não tem tipo pegadinha. Quando você já tiver feito bem a maior parte da disciplina, você fez ali 80% da disciplina bem, com assiduidade, entregou as atividades, conseguiu a sua nota, você pode escolher, não vou fazer mais nada. Não é justo isso? Dentro da lógica, não é justo? Você não conseguiu 70% da disciplina? Sim ou não? Sim. Então não é direito seu poder não ir atrás dos outros 20% para fechar o 10%? É direito seu. Seja porque você quer passar nas outras disciplinas e está apegado com as outras, seja porque você já se acostumou com a mediocridade em tudo na sua vida, mas não, eu não vou ser o juiz que vai definir isso. No semestre, teve uma época, acho que até uns 2 anos atrás, eu ficava segurando todas as notas só na minha planilha pessoal e não dava para os alunos. E aí eu ficava assim, estimulando e forçando os caras sem ser muito claro, para conseguir tirar o máximo deles. E o cara já estava ali com 9,5 e ele perguntava, professor e tal, e se eu fizer esse trabalho eu passo? Eu disse, vai, faz o trabalho. Ele fazia o trabalho no final do semestre, entregava, eu dizia, beleza, mas tu tá com 9,8. Mas de certa forma é injusto com o aluno. Né? É injusto com o aluno. Eu entendo, hoje olhando para o passado, eu entendo que era até nobre querer que o aluno desse o máximo de si, aprendesse o máximo, mas também não é justo eu esconder dele em que ponto da disciplina ele está. Ok? Então, se ele fez 80% da disciplina bem e ele não quer fazer os últimos 20% das atividades e ficar com nota 8, é o direito dele. Pelo menos, eu entendo assim. Se ele quiser esperar passar as outras provas, ficar livre, aproveitar o tempozinho gap que a gente ainda tem para entregar o resto e melhorar a nota, também é direito dele. Eu sempre dou aquela liberdade no finalzinho do semestre. Porque a prioridade é você passar em todas. Sim ou não? Sim. A prioridade é você passar em tudo. Então, se a gente conseguir trabalhar direitinho e diluir o nosso esforço, ao invés de serem picos, tipo, antes da primeira prova, um monte de trabalho, um monte de aquelas coisas sem fim. Se a gente conseguir diluir o nosso esforço durante o semestre todo, para ter uma semana a gente trabalha 4 horas, na outra semana 3, na outra semana mais comprida, aí tem 5 horas de dedicação, e conseguir diluir direitinho, no final a gente vai ter aprendido, não vai ter surpresas, a maioria vai passar, né, sei lá, 90% vão passar com nota boa, os outros vão ficar no 7, sucesso, graças a Deus, vão embora, e aí dá certo para todo mundo. Beleza? O que vocês acham? Rola ou não rola? Rola. Então assim, prova só numa necessidade extrema, entendeu? Tipo, muita gente, ou eu estou cansado, não consigo dar conta de acompanhar os alunos, e aí eu estou meio inseguro de se o pessoal está sendo honesto ou não está sendo honesto. Aí a gente faz uma prova que entra como ponto, da mesma forma que essas outras atividades entram como ponto. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona a planilha de notas. Ó, essa daqui é uma das planilhas do semestre passado, já fiquei só, né? Então, essas cores aqui, elas não existem, tá? Isso aqui é porque eu já fui triando quem passava e quem não passava, se a pessoa ia reprovar e tal. Deixa eu botar aqui normal. Então, a planilha ela é assim. A gente tem 3 tipos de atividades e 2 separações. A gente tem as atividades de estudo, leitura, as atividades de sala, que às vezes valem ponto, e os trabalhos passados para casa, ok? Cada uma dessas atividades, elas são pontuadas aqui, tá vendo? 1, 2 e tal, é o tanto que vale a atividade. Então, no final, esse semestre, nós tivemos 213 pontos obrigatórios e 52 pontos extras. Teve ponto extra demais. Qual é a ideia do obrigatório e qual é a ideia do extra? Se você fizer 100% dos obrigatórios, sua nota é 10. E você fez tudo que era obrigatório de fazer. Entregou direitinho, no prazo direitinho e tal. Mas se você perdeu o prazo, não entregou a atividade que devia entregar essa semana, você perde a atividade, você perde o ponto dessa atividade. Para isso que existem os extras, são as atividades que você faz se quiser.
E aí, fazendo a atividade, você ganha ponto da mesma forma como as outras. Então, suponha que nesse caso, a pessoa fez todas as obrigatórias e todas as extras, aí ficaria, por exemplo, aí com a nota 12,5, alguma coisa assim. Todas as obrigatórias e todas as extras, entregando tudo no prazo, etc. Então, para que aqui existe a ideia do extra? Porque às vezes a pessoa está aperreada, não consegue entregar o negócio essa semana, e aí ela ainda quer ter a opção de correr atrás do prejuízo, e, por exemplo, ou ela quer começar o semestre bem, já fazendo tudo direitinho, ganhando um monte de ponto extra, se enrolar no meio do semestre e tal. Então, a ideia do que é opcional e do que é extra, depende aí da minha boa vontade, do que é que eu acho que é obrigatório, que você deveria fazer, e o que é interessante que você poderia fazer. Diz. O que é marcado com tique é contado como ponto extra. Por exemplo, se eu vier bem aqui, tá vendo que isso daqui é extra? E eu desmarcar, a nota das pessoas muda, tá vendo? Obrigatório, extra. Então, esse trabalho aqui era extra, tá vendo? Não, era obrigatório. Se eu marco ele como extra, a nota de todo mundo sobe. Porque era como se eu tivesse 20 pontos a menos de obrigação, a nota de quem não fez muda, e aí 20 pontos a mais de extra, a nota de todo mundo sobe. Pronto. É que é dividido em lecture, classwork e homework. Ou seja, se é alguma coisa de lecture, de estudo, eu quero que vocês precisam ler um determinado material da apostila, ou assistir um vídeo de complementação do conteúdo. Aí você faz o seu estudo, não deveria ganhar ponto isso. Mas o que custa dar ponto, né? Porque assim, o problema de pontuar essas coisas é que os professores não têm como avaliar se, por exemplo, o professor disser assim, leiam o capítulo 1. Aí como é que o professor vai saber quem leu, quem não leu? No caso deles, eles não têm como fazer isso, mas no nosso caso, como eu posso confiar em vocês, entende como tudo entra no jogo? Como eu posso confiar em vocês, eu disse, pessoal, quem leu o capítulo 1 todo, vá lá na planilha e lance seus pontos. Você chega lá na planilha e bota seus pontos e vocês ganham seus pontos. Eu não tenho que saber, eu não tenho que questionar se vocês leram, se vocês não leram. Oi? E esse número embaixo é a quantidade que não fez? Não, esse número embaixo é o quanto a atividade vale. Porque aí no final eu faço uma média ponderada das atividades. Somo tudo e divido pela quantidade que eles receberam. Por exemplo, isso daqui era assistir um vídeo de PO e ler os capítulos 1, 2 e 3 da apostila. O cara fez a atividade, veio aqui, marcou um ponto, por isso que é um lecture. O segundo, cadê? Era a questão do Git, né? Aprender a usar o Git, fazer o push, ele fez, aí ele vem aqui e marca, entendeu? Aí a gente vai ali para o primeiro projeto, esse daqui já coloquei como obrigatório, pessoal, vocês têm que fazer isso. Então a questão do extra ou obrigatório, aí a gente vai gerenciando durante o semestre. Então normalmente a disciplina fica, normalmente eu dimensiono ela para 120%, então vai ter, diz. E no caso, como o professor já foi pra gente, se eu vou ler, o professor assistiu, né? Vale nota. Certo. Aí, no caso, não li tudo, li a metade. Não ganha. Não ganha? Depende do que a gente negociar. Algumas atividades são tudo ou nada. Por exemplo, eu vou dizer, pessoal, eu não aceito metade da apostila, entendeu? Então o cara tem que realmente se esforçar para ganhar tudo. Outras, por isso que aqui a gente tem tá vendo aqui os 5? Algumas atividades elas podem ser fracionadas, seja porque a pessoa só fez parcial, o trabalho, a leitura ou alguma coisa assim, ou seja porque ele fez todo, mas entregou atrasado. Então algumas dessas coisas eu vou dizer, vocês só vão poder lançar na planilha depois que eu avaliar. Por exemplo, tem um projeto, que a gente vai ter que fazer projetos e eu vou ficar avaliando. Aí eu vou olhar os trabalhos de vocês e vou dizer, beleza, massa, bota 5 lá na planilha. Ou então, cara, só fez um pedaço, a parte mais importante não fez, bota um 3 na planilha. E aí eu vou avaliando e aí vocês vão colocando, sacou? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, a atividade da semana que vem ou é tudo ou é nada, que é uma atividade que dá para fazer num golpe só. Ou então, se eram 5 capítulos na apostila, mas você só leu 3, aí eu vou deixar você lançar só metade dos pontos. Ou então eu vou dizer, não, você pode ler todo, mas aí vai ganhar menos. Então tudo isso daqui a gente negocia. No fundo, o espírito da coisa é um só. Eu poder acompanhar o desenvolvimento contínuo de vocês na disciplina.
seja porque eu percebo que você não está lendo, ou não está fazendo as práticas, então tudo de uma semana para outra eu já vejo o que é que está acontecendo, entende o que acontece? E aí como eu percebo o que é que está indo bem e o que é que não está indo bem, eu já posso chegar lá e mano, o que é que está acontecendo aí? Por que que você, professor, é porque eu estou sem computador e tal, vamos ver uma solução, é porque eu venho com deficiência de FUP, vamos marcar aí uma monitoria, vamos achar um monitor para a turma. Então, eu só tenho como ajudar se você for honesto. É muito melhor você marcar que não fez, vir atrás de ajuda e a gente conserta, do que você fingir e a situação se tornar insustentável, porque se tornará. Entenderam como é que é o jogo? Ok. É um pouquinho diferente do modelo comum, mas tem funcionado, pelo menos comigo, assim, eu acho, tem funcionado muito bem. Que o meu overhead de gestão cai para quase zero. Eu posso, em sala de aula, focar só na parte que é divertida, que é fazer código, passar projeto, ficar acompanhando vocês nas atividades. A parte chata, por exemplo, que seria abrir um slide e ficar lendo para vocês, é totalmente cortada, porque acredito que quase todos vocês sabem ler. Então, me dá uma angústia existencial. Todas as vezes que eu tenho que abrir um slide e ler para as pessoas, eu me sinto jogando vocês, eu me sinto desvalorizando vocês. Por que eu estou lendo? Por que eles não podiam ter lido antes, sabe? Então, assim, é a minha forma de trabalho. E aí exige uma contraparte que normalmente funciona de boa. Sucesso? Oi? Vai. Então, tanto vai ter o grupo da monitoria, o WhatsApp da monitoria, para quem quiser o WhatsApp, como vai ter todos os dias monitoria na hora do almoço, de 12h30 a 1h30, como vai ter um grupo da disciplina, se você não entendeu, ou se quiser perguntar algo disso. A seleção do pessoal está sendo essa semana. Eu tenho que fazer a seleção do pessoal. Hoje eu vou dormir tarde. Diz. O ambiente que o senhor vai usar é o Eclipse ou o NetBeans? Tanto faz. Assim, todo semestre eu dou uma mudada para mudar o sabor. Semestre retrasado eu usei o IntelliJ. Semestre passado eu usei o Eclipse. Mas fica aí na ideia que rodar no computador de vocês o que vocês gostarem mais. Tá? Não vai diferença pra mim. A disciplina em Java? Vou fazer em Java. Mas aí vocês podem fazer na linguagem que vocês quiserem. Tudo bem? Ok, como vocês... Peraí, quem aqui é de SC? Vamos aqui. Vamos negociar aqui, que a gente tem essas possibilidades. Bora negociar aqui. Se você... A realidade é que você usa o PO. Então se faz. Bora lá. Bora lá. Vamos ver aí as possibilidades. Aqui a gente tem muita gente de engenharia da computação, tá? Quais são as duas realidades? Java é uma linguagem trivial. Quando eu digo que é trivial, é trivial. É uma linguagem extremamente fácil. A quantidade de construções de linguagem é absurdamente besta. Tipo assim, Java é tipo um C. Não tem o que fazer em Java. Um mês vocês já se acostumaram com a linguagem. Aí todo o overhead é o overhead do paradigma de orientação a objeto. Ou seja, a forma de pensar, ver aquele problema e começar a quebrar ele, quebra a cabeça e tal. Então, qual é a diferença de você trabalhar com C++? C++ é tipo assim. Se você é uma pessoa que está trabalhando há 10 anos com C++, você ainda sente que ele pode apunhalar você pelas costas quando você não estiver olhando. Entendeu? É uma linguagem linda. Muito mais enxuta do que Java, muito mais sucinta, muito mais objetiva, muito mais clara, com muito mais recursos de trabalho. Você tem a opção de trabalhar em baixo nível, médio nível, altíssimo nível. Tem umas técnicas super fodásticas de fazer acontecer. Em compensação, ela tem uma complexidade que faz com que a curva de adesão à linguagem seja maior. Qual é a vantagem?
A vantagem é que se vocês aprenderem C++, em uma semana vocês conseguem migrar para o Java. Entenderam como é o jogo? Não, eu digo isso porque eu já fiz. Tiveram semestres que, no meio do semestre, eu disse, vamos mudar para Java. Em uma semana os caras estavam fazendo código. Porque é fácil. É tipo assim, tudo que era de opção extra do C++, não tem Java. Tipo assim, isso aqui é assim, pronto, acabou-se, e etc e tal, e tanto faz. E aí a disciplina, ela não vai ser mais fácil ou mais difícil, independente de linguagem. Porque eu vou dosar as coisas para que entrem no ritmo. Eu prefiro C++, seja por conta da clareza da linguagem ou da riqueza que a disciplina traz. Entendeu? E aí a possibilidade de a gente trabalhar com interface gráfica de uma forma mais fluida, por exemplo, trabalhando com Qt, do que fazendo com Java, utilizando o JavaFX, que é inútil, que não se usa em canto nenhum. E aí? Vocês querem, tipo, tentar a sorte? Rodar a moeda e decidir na moeda? Vocês querem votar? Hã? A moeda é divertida. Hã? Ou vocês querem decidir? Eu acho que o pessoal que vai voltar para você. Eu já estou assim, assim. Por que a gente faz Java na maioria dos cursos? Porque as pessoas têm medo de C++. Principalmente os professores. Nenhum professor quer trabalhar com C++ porque eles não conhecem. Não conhecem. E aí, C++ é o tipo de linguagem que ela evolui. Diferente do Java e de todas as outras que evoluem numa velocidade extremamente tartaruguinha. C++, a todo ano a gente tem incorporação de novas capacidades, tanto que é extremamente utilizado em praticamente tudo, né? De jogos, placas gráficas e todo esse cambal de coisa é muito útil. Então, se eu pudesse voltar... O cara tá fazendo propaganda. Eu tô fazendo propaganda porque eu gosto. Eu tô fazendo propaganda porque eu gosto. Porque eu acho que para os alunos é mais útil. A maioria que veio do C, ou não? Quem é aqui que vem do Python? Só o pessoal de redes, né? 2 de redes, 3 de redes. Então... Tem uns, acho que vieram do C com o C Out, já tem esse costume de trabalhar com isso é besteira. De qualquer forma, antes de um mês já está todo mundo adaptado. Antes de um mês já está todo mundo adaptado. E aí, vamos votar? Tava propaganda e depois pegar a votação. Não, eu ia dar em Java. Aí vocês pegaram no meu ponto fraco, porque pra mim é a linguagem mais bonita que eu acho. Eu ia dar em Java. Eu vim aqui pensando em Java. Fez o ritmo todinho do... Eu fiz a porra do ritmo todinho. Mas é que eu não sabia que tinha tanta gente de AC. Então, beleza. Quem quer em C++, continua respirando. Bem parcial. Então, eu tenho uma brincadeira. Mas, assim, nas reuniões do conselho, todos esses órgãos de votação, o engraçado é assim: quem é a favor. Não, pera. Quem é a favor, permaneça como está. Vocês sabiam que é assim? Todos os órgãos de votação, unidade, essas coisas estruturais que tem votação, a votação é assim: quem é a favor de tal coisa, permaneça como está. É legal, né? Então, sem meio termo, quem quer Java, levanta a mão aí. Agora também eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Maria é de AC, se lascaram. Não. Se lascaram. Só ia votar em nada agora. Ou então, quem quer ser mais, levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou empate. 4. Eu faço mais duas? Não, decide, então. Eu faço mais duas. É errado isso aí. Faz o C.
Tem que ser, é. Fazer em Python. Vamos fazer pior em Python. Não, mas dá, pô, em Python. Ruby, vamos fazer em Ruby, linguagem por fora. Macelo, vocês lascaram, vocês não tiveram. Me dá uma moeda aí, me dá uma moeda aí. Vocês não vai ser mais. Vai criar na moeda. Eu tô me sentindo de duas caras agora, ó. Alguém confere aí, alguém confere. Vamos lá. Não, é interessante. De certa forma eu estou brincando. Mas é muito interessante que seja feito em consenso. Porque a sensação de forma negativa, assim, ou ser coagido é muito ruim. A gente tem a liberdade como professor de trabalhar em qualquer linguagem. Não é uma coisa presa na disciplina. Ok? Então, a não ser que tenha realmente um esforço muito grande, eu acho que a gente devia manter em Java, que era a proposta inicial. Ok? Mas que é melhor, que a outra é melhor, vai ajudar mais a vida de vocês e tem mais chance de vocês passarem na disciplina. Não ajudeu isso. Eu tenho outro motivo, é porque eu já estou dando um PO em Java e pensar em falar duas vezes a mesma coisa todo dia. Aí eu vai dizer, meu Deus, repetir a mesma aula, que saco. Tudo bem, então vamos para a moeda, tá certo? Você não disse que eu quero o quê? Eu tenho coragem de olhar no... Não, vamos fazer assim. Ah, meu Deus. Parece o cara. Vamos fazer assim. Eu vou pensar na minha integridade mental enquanto professor, tá? Então, para não ter que dar duas disciplinas iguais com a mesma linguagem, a gente vai na linguagem diferente. Okay? Até porque, por experiência, é mais maçante para quem está no outro horário ver a mesma coisa. Normalmente, não sei se vocês têm esse caso, mas o professor já chega mais impaciente, já chega pulando coisas. Não sei, eu vou tomar uma água. Eu tenho pra mim que deu coroa. Eu tô com medo de estar sendo injusto. Faça o seguinte, decidam entre vocês. Vocês querem fazer a votação de novo? Assim, o que eu não quero é ser assim, deixar ninguém chateado. Eu não tenho pincel. E por que não começa em Java e depois vai passar? Não é assim não. Tu tá acostumado a comer papa e ir pra feijoada. Entendeu? Se você começar na feijoada e você traça qualquer coisa que vier a seguir. Já alguém vai levar um suco. É melhor na papa e todo mundo. Não, porque a lógica não é essa. A lógica é que a linguagem é muito mais limitada. Quando eu digo de ser fácil, é que ela... Por que o Java foi criado? Só deixa eu explicar um contexto histórico para vocês, certo? Então, começaram no C, depois foram para o C++ e descobriram que a linguagem ela tinha muitas possibilidades e muitas facilidades. O cara podia fazer qualquer coisa, inclusive uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. A linguagem era muito sucinta, sintática. Os códigos acabavam ficando muito enxutos, mas eles não tinham como amarrar a pessoa. E aí, com base em toda aquela experiência, criaram o Java, que é uma linguagem extremamente engessada, no sentido de que normalmente só tem uma forma de fazer a coisa e que se for definido que tem que ser feito daquela forma, você não tem como inventar, porque a ideia é que num grupo grande você tem de 5 programadores, você tem 2 programadores bons, ou um programador bom, 2 médios e um ruim. Então a forma é que os modelos são montados para que o programador ruim não faça cagada. Por isso, não, é sério, entendeu? Por isso que o Java se popularizou e até hoje ele ainda é tão forte, por causa da forma como ele é engessado. Tudo é extremamente acoplado e sempre acoplado da mesma forma. A linguagem, ela não tem... por exemplo, uma besteira. Se em Java eu passo uma referência, eu passo um objeto, eu não tenho como controlar como é que esse objeto vai ser utilizado.
entendeu? Em C++ eu posso definir que o objeto vai ser copiado, ou eu posso definir que o objeto vai ser passado por endereço, posso definir que ele vai ser passado por referência, posso definir que ele vai passar por referência constante, ou seja, a pessoa tem acesso ao objeto original, mas não pode modificá-lo. Entendeu? O que é que eu chamo de flexibilidade de linguagem? Então, por exemplo, quando em Java tudo é dinâmico, quando você cria um objeto, tudo que você vai criar é usando o new. Em C++ você pode ter parte estática e parte dinâmica. E aí todo esse poder que é dado a mais, você tem que utilizar esse poder a mais. Aí o que acontece? Acontece que o nível de maturidade do programador aumenta, porque aí ele tem que entender sobre alocação de memória, sobre tempo de vida de variável. E aí quando você vai de uma linguagem dessa para qualquer outra linguagem, é como se as outras já tivessem contidas, são subconjuntos. Então quando você vai para Java, beleza. Quando você vai para Ruby, sucesso. Quando você vai para JavaScript, tranquilo. Entenderam o que é que eu estou querendo dizer? Então é esse tipo de coisa que é interessante. Você pula para qualquer outra linguagem e você não se sente tão alienígena em qualquer outra linguagem. Agora quando você vai de Java para qualquer outra linguagem, é como se você estivesse aprendendo tudo de novo. Porque você está em uma linguagem que é engessada, que só faz tudo da mesma forma, ou de uma forma... Não é assim... Quando eu digo engessada, é que assim, os recursos avançados são tão mais complicados e exigem tantas coisas que não é tão simples de trabalhar. Eu estou conseguindo explicar um pouquinho da situação? Então, essa coisa legal que eu acho do C++, é essa facilidade que ele te dá de trabalhar de qualquer outra coisa. Então você vai para o Python, isso daqui eu já vi ali. Ou você vai para o JavaScript, isso daqui eu também já vi ali. É a mesma coisa do Python. O Python básico, alguém aqui já viu Python? Algumas pessoas, né? O Python básico é extremamente trivial, mas a forma por trás da linguagem, como a linguagem funciona, vindo ali é colocado, entendeu? Só que você só consegue ver isso daí quando você entende o que é uma referência, quando você entende o que é um endereço, quando você entende o que é uma cópia constante. E é esse tipo de maturidade que a maioria dos programadores não tem, porque eles só conseguem enxergar o mundo daquela visão montagem de bloco, sabe? Ele não entende o que é uma tabela de variável, ele não entende o que é uma tabela de alocação. E eu acredito, assim, tem gente que argumente que isso é para um punhado de cursos, por exemplo, e eu até entendo. Quem vai trabalhar com CC, quem que quer, ou EC, ou ES, vai trabalhar mais naquela parte de programação, né? E para pessoas como SI e redes, não se justificaria, porque são pessoas que vão trabalhar ou com linguagem de script pura, ou apenas com a parte administrativa, então não teria necessidade de esse amadurecimento enquanto visão de programador. Eu estou conseguindo explicar a situação? Então, uma linguagem mais complexa forma uma mentalidade mais complexa. Consegui convencer? Mas não tenho medo não. Não tenho medo não. Então, assim, eu nem ia tocar nesse assunto, a culpa foi dele. Eu nem ia tocar nesse assunto. Entendeu? Porque normalmente eu faço em C++ só para as turmas de EC que são quase puras, né? O grande miolo, 80% de EC, porque essa maturidade do programador é uma coisa que acrescenta, mesmo que a pessoa não trabalhe só com orientação a objeto, entende? Essa maturidade, tempo de vida, alocação dinâmica, recursos de linguagem, recursos de programação funcional, que você mais... Vou tomar uma água, porque eu fiquei estressado por isso. O cara vai arrancar propaganda e vai embora. É que ao mesmo tempo, não sei, eu estou no final do dia, então eu já estou estressado. E aí, galera, vamos ser uma magia? Diferente. Tem opção, já fizer tempo, estou fazendo EDA. A data não sai do tablet.
tem noção do que ela tanto que as coincidências da semana você não vai acontecer Acho que alguém falou que se ninguém tiver gostado a adaptação mais fácil. O contrário. Chegaram com senso, não? Vamos fazer a votação de novo. Eu estou dando para vocês só a ilusão da liberdade de escolha. O meu coração já está decidido. Eu estou só fazendo o que vocês acham que estão escolhendo. É Eunice, brincadeira. É assim. Ok, vamos lá, vamos continuar. Eita, mas tudo tá gravado, né? Por isso que eu nunca gravo o primeiro dia de aula, porque sempre dá rolo o primeiro dia de aula. E aí o cara pega um negócio desse e bota na internet. Eu tô queimado, né? Porque fora de um contexto tem um monte de coisa que eu falo que não faz sentido. Ai. Bota na internet e você vai mais é melhor que já. Aí vai ter briga nos comentários. Ei, eu tô sem. Tem algum? Não? Tá funcionando ele? Não. Por que não tá funcionando? Esse chaveiro não está funcionando, não estou dizendo. Não, mas a tomada também não tá. Tomada aqui, ó. Ei, será que é minha fonte que não funciona? Minha fonte queimou. Não. Você pode estar funcionando? Minha fonte era pra estar funcionando, mas liga no. Tem alguma tomada aí? Não, será que a fonte queimou? Essa tomada aqui está funcionando, seu computador está ligado. Vou tirar uma das tomadas aqui. Tira uma aí. Eu sei que esse cara que está funcionando. Então foi minha fonte. Mas que pai. Vou pegar outra, não sei que eu tenho outra. Vou pegar outra fonte. Eu tirei uma tomada aqui, talvez ele tenha desligado. Só tem mais meia hora de aula, você não oferece tanto tempo aqui. Esse desse jeito logo que esse assim, mais Bora, carinha. Foi, então era a fonte. Ainda bem, né? Eu comprei ontem, eu já vou. Comprei do Geandro, usada. Bora lá, meu povo, bora lá. Tá resolvido já, tá resolvido. Eu vou fazer ensinar mais ginástica, esse aqui eu vou fazer ao contrário. Perdão, desculpa.
Porque quanto mais cansado eu estou, pior eu fico. Perdão, pessoal, porque essa primeira semana é uma merda, que é um monte de coisa. Ainda vou dormir super tarde fazendo seleção de FUP. Então, o meu bom senso, a minha razão, ela não está apurada agora. Eu acabo falando um monte de besteira. Então, desculpa de coração, tá certo? Foi mal. Então, bora lá. Vamos para a matéria, tá certo? Então, todos os nossos códigos, eles vão direto para o GitHub. Vocês vão ter um repositório pessoal que vocês vão utilizar durante a disciplina, tá certo? Na planilha de vocês vão colocar o repositório de vocês vinculado ao nome, tudo bem? E vão colocar o e-mail. Então vocês têm um GitHub da disciplina, github.com cenapk prc 2021. Então esse é o repositório da disciplina, é onde estarão todos os códigos e todo o material que a gente fizer na disciplina. Então você vai aqui na sua planilha de notas, você abre a planilhazinha de notas e você vai bem aqui, tá certo isso daqui? Abner e etc, blá, tudo bem. Então vocês vão pegar aqui, por exemplo, aqui eu vou deixar só Abner, para ficar mais fácil de ler. E aí ele vem aqui, cria o repositório GitHub dele, aí vem aqui inserir link e coloca o repositório dele. E depois ele vem bem aqui, coloca o e-mail, o Gmail dele. Então conta do Gmail. A conta de aluno institucional de vocês é a conta do Gmail, para quem tem conta de aluno. Ok? Então, essas duas coisas que vocês precisam fazer. Então, para a semana que vem já tem algumas atividades. Eu vou ter que adaptar agora para a nova linguagem. E a gente não tem mais aula, né? Essa semana. Tombas, só quinta. Tombas. Lasqueira. Tá, então fica como atividade para a semana que vem. Eu vou começar agora e vou mandar um material de leitura para vocês, tá certo? Então a nossa meta da primeira semana é aprender a usar o Git. Okay? Aprender a usar o Git. E a gente vai cada um ter o seu repositório. Então vou aqui fazer os passos básicos e eu vou mandar para vocês uma aula que eu já gravei só sobre o GitHub. Eu, na verdade, já tenho aqui na planilha. Eu vou acabar não falando de linguagem porque a gente não tem tempo. Haskell não. Sai. O quê? Tá. Esse é o link onde vocês vão achar tudo. As atividades a fazer, o link da planilha de notas, o link da planilha de frequência. A gente não tem serviço para editar a planilha. De notas? Não, frequência. Não tem que editar de frequência? Não, a de notas. Se não tem permissão é porque eu não fiz direito. Deixa eu ver aqui. Planilha de notas, bora aqui. Share. Tem, a de notas é para ter. Tá, qualquer um com o link pode editar. Você está tentando editar uma célula ou um objeto protegido. Se precisar editar, é de contato com o proprietário, não agora. Essa daqui, PORC Notas 2020. Já tem gente entrando. Vocês conseguem botar? Coloca o e-mail aqui. Tá, eu entendi. É porque eu tinha travado a edição dessas células, porque todo mundo já tinha feito. Calma. Não. Tá aqui. Notas AC. Eu vou excluir isso daqui. Tinha esquecido. Pronto, agora tenta. Ou aqui. Eu tinha desabilitado tudo para as pessoas não editarem sem querer. Quer ver? Importante isso mais constante. Consegue escrever do lado? Legal? Peraí. Deixa eu remover esse daqui também. Dá para escrever.
falou o link. É esse daqui, cadê? O link do GitHub é o github.com/cenapk PRC_2021. É aí onde vai ter o repositório da disciplina, os links do pessoal. O link que coloca no nome, lá na planilha. É o do repositório do GitHub. Do meu. Do teu Mas repositório. tem que ser teu amigo ou tem que deixar público? Não, pode deixar público. Esse teu nome, você coloca Então, vocês vão criar um repositório. Normalmente na segunda aula, eu normalmente faço a prática do Git, né? A gente cria junto o repositório e sobe junto e faz toda... Mas como nós já perdemos uma aula, vocês vão ter que tentar fazer sozinhos. Eu vou mandar a videoaula e o material, ó, aqui, ó. E aí vocês vão lendo, vão vendo e vão fazendo. Pode fazer privado e te colocar. Pessoal, ó, eu estou me sentindo psicologicamente incomodado. Como eu não estou com minhas faculdades mentais puras agora, eu vou mandar um e-mail para vocês com a questão da linguagem, tá certo? Então, desculpem, mas toda vez que eu me sinto incomodado assim, eu não consigo tomar decisões. Ok? Então eu vou mandar um e-mail. Aqui para inserir o link aqui no meu nome, é só o meu perfil? Não, o seu perfil não, o seu repositório. Você vai lá no seu GitHub e cria um repositório chamado POO. E aí o link desse repositório você coloca aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui da planilha de notas de qualquer outra coisa. Eu vou olhar aqui o Nery. Então eu clico aqui e aí eu vejo todas as atividades do Nery. Entendeu? Já vai direto para o repositório dele da disciplina. Aí eu boto público, né? Pode botar público. Vocês não têm poder de colocar privado, a não ser que vocês paguem, ou vocês se cadastrem com a conta de aluno da universidade. Porque quando vocês se cadastram com a conta de aluno, você ganha o GitHub Student Pack, né, o pacote do estudante. E aí você tem direito a repositório privado e uma carrada de... Quem já usa outros repositórios. Se quiser usar o Bitbucket, tanto faz. Coloca público, tanto faz pra mim. Okay. Aí tu tem que adicionar você como contribuidor do repositório. Não, porque eu não vou dar o push, eu não vou mexer, eu só vou olhar o repositório de vocês. Então, mas se é privado, tu pode olhar? Não, você tem que me adicionar com permissão. Claro. Tem que me adicionar com permissão. Ego, mas a gente perdeu muito tempo hoje. Porcariazinha chata. Desculpa. É isso que dá fazer as coisas cansado, né? Bora lá. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar para o primeiro dia de aula. Moodle, plágio, vídeo postado no YouTube, aula, siga, GitHub, nome correto para atividade, planilha compartilhada, presença, ok. Então eu falei tudo que eu tinha que falar. Tá, tudo bem. Eu vou dar uma mega introdução aqui em 15 minutos de como é que o Git funciona, só para não deixar vocês no vácuo total, tá certo? Então, alguém aqui usa Dropbox, ou Google Drive, ou qualquer um desses negócios? Então, como é que ele funciona? Você tem uma pasta no seu computador que é sincronizada com a pasta que está na nuvem. Então, é a sincronização pasta-pasta. No caso do Dropbox, você ainda tem um recurso de versão de arquivo, vocês sabem disso? Se vocês entrarem lá na versão web do Dropbox, você pode clicar no arquivo e ver todas as vezes que eles foram modificados no passado. Então, o Git ou o Mercurial, eles são ferramentas que servem para versionamento de arquivo. Então, você consegue ter um arquivo, alterar esse arquivo e ir salvando no histórico, no caso histórico local, todas as alterações que você fez. Você pode, inclusive, ter a última alteração, mexer aqui, ver a diferença entre um e outro, voltar para o passado, voltar para o que era uma semana atrás. Além do versionamento de arquivos, te dá essa possibilidade e também te dá a possibilidade de trabalhar com outras pessoas. Então, normalmente para isso você precisa de um repositório remoto. Associado à tua pasta local, você vai ter um repositório remoto que vai espelhar as coisas que você faz na tua pasta local. A diferença de um GitHub para um Dropbox é que no GitHub você só envia as alterações que você quer e quando você quer. No Dropbox você mexeu no arquivo da nuvem.
Então, no GitHub, você altera, mexe, altera, não ficou bom, legal, não passou no teste. Pô, essa versão ficou legal. Você salva o conjunto de arquivos que compõem aquela versão, que a gente chama isso de commit, e para esse conjunto de arquivos que foi commitado, você pode mandar o teu commit para a nuvem. Então, basicamente, você tem um repositório remoto, um repositório local, um processo de gestão sobre esse repositório local e o envio desses dados para o repositório na nuvem. Então, eu vou fazer aqui ASAP um exemplo para vocês. Então, bora lá. Vou criar um repositório qualquer aqui. O meu repositório se chama Sardinha. Ok? Vou colocar o meu repositório como público e não vou inicializar nada. Eu vou criar repositório. A partir desse momento já existe, tipo, entenda, uma pasta na nuvem que já tem um endereço, tá vendo aqui? Isso daqui é o endereço dela, para o qual eu posso enviar dados. Agora eu tenho que fazer o quê? A contraparte local. Eu vou pegar só essa linha. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ela é a linha que informa para o meu repositório local onde é que ele tem que ir quando vai para a nuvem. Então, vou colocar aqui para CSSH, vai ficar melhor. O que é CSSH? Não, isso daqui é porque o HTTPS, você toda vez que for fazer uma modificação no repositório remoto, você vai colocar o seu login e a sua senha do GitHub, para ele saber que é você que está enviando. Via SSH é quando você cria uma chave pública, uma chave na sua máquina e cadastra essa chave no GitHub. E aí você não tem que ficar colocando login e senha em todos os momentos, porque ele já faz esse processo de segurança via chave pública e privada. Então, vou colocar assim que é o mais simples, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma pasta em qualquer lugar do meu computador. Então eu vou criar aqui mkdir, sei lá, disciplinas. Só aqui, por exemplo, né? Aí eu vou entrar aqui em disciplinas, aí eu vou criar uma pasta chamada Sardinha. Tanto faz eu criar via terminal, quanto eu criar via browser, né? Via repositório. Não é servidor de arquivo? Não! Explorador de arquivos, tanto faz. Eu tenho uma pasta. Então, ok, entrei nessa pasta chamada Sardinha. E estou na pasta Sardinha. O Git é um gerenciador de arquivos. Ele pode funcionar só local, como ele pode funcionar local e remoto. Agora eu vou inicializar um versionador de arquivos nessa pasta. Eu vou fazer um git init. Pronto. A partir de agora, essa pasta ela já tem um nível de visualização que eu posso ver o que foi que eu criei, o que foi que eu não criei, o que foi que eu modifiquei, etc. Vou criar um arquivo qualquer aqui. Arquivo comidas.md. Eu vou colocar aqui comidas que eu gosto. Isso daqui é o que a gente chama de Markdown. É um tipo de formatação bem bobinha que gera HTML. Então, eu gosto de banana, carne e chuchu. Eu sei que está errado, tá? Ok? Se eu agora mandar olhar o status do meu repositório, git status, ele vai dizer, ó, tem um arquivo novo que não está nem rastreado, ou seja, ele não foi adicionado ao processo de versionamento. Então, a gente tem esses dois comandos. Quando vocês forem lá ler o material, vocês vão poder ver isso bem devagarinho. Adicionar significa, tenho interesse de salvar isso daqui, git add comidas. Agora, se eu der um git status ou gst, eu vou dizer, opa, essas alterações estão prontas para ser comitadas. Então, vamos entender como é que funciona um versionador de arquivos. Eu perceberam que eu acabei de dar um nível de salvamento nele. Eu disse, ó, esse cara aqui eu acho que eu vou querer salvar. Tá aqui minha comidas. Branco é mais fácil, né? Assim? Ok? Aí eu vou dizer, eu também gosto de porco. Também gosto de porco. O próprio VS Code, eu poderia fazer via linha de comando, ele mostra, ei, você tem aqui duas versões, ó. Uma que você deu um ADD e outra que é a atual que você está trabalhando. Aí você diz, eu quero adicionar também essas modificações. No caso aqui, eu poderia dizer git add comida. Eu quero adicionar isso daqui. Quando tudo estiver pronto, você dá um commit. Commit é se tudo que você disse que queria salvar,
add é marcando aquilo que você quer salvar. Commit é salvando eles no computador. Aí eu vou dar um git commit com a seguinte mensagem: minhas comidas favoritas. Então, a gente aqui foi para o segundo passo, né? Primeiro é adicionar e segundo é comitar. Pronto, ele está salvo numa versão do meu computador. Se eu der um git log, eu vou poder mostrar, ei, existe só um save point, que se chama minhas comidas favoritas. Esse save point, ele tem o seguinte número de marcação. Diz. Não, aqui eu só estou usando o repositório local. Então o save marca os arquivos que eu quero salvar. O add marca os arquivos que eu quero salvar. E o commit salva uma versão local. Então tudo aqui é local. Tudo aqui é local. Ah, eu quero adicionar mais coisa. Eu vou adicionar aqui outro arquivo. Code bebidas. Bebidas.md. Então aqui as minhas bebidas vão ser cana, caldo de cana, ok? E grapete. Tudo bem? Eu gosto de grapete. Salvei. Aí o VS Code já vai mostrar, porque normalmente todas as IDEs elas trabalham integrado, e diz, olha, tem um arquivo que não está rastreado, untracked. Significa você não está versionando, ele está dentro da tua pasta que você versiona, mas ele não está sendo acompanhado. Se eu desse um git status, ele mostraria, ei, bebidas foi adicionado, mas você não está salvando nem nada. Ah, legal, eu quero adicionar bebidas. Como é que eu adiciono ele para ser salvo? Add. Vou adicionar bebidas. Eu poderia mandar, normalmente é o comando que eu faço, né? Git add a pasta atual, a pasta root. O ponto no Linux significa a pasta atual. Então eu poderia dizer, ó, vou salvar tudo que tem na pasta atual, tudo que tem na pasta root. Mesma coisa, ao invés de ficar adicionando de um por um. Então agora eu posso ver, se eu der um git status, ou olhar por aqui, que ele está no staged. Ou seja, ele está pronto para ser versionado. Então eu posso fazer isso várias coisas. Esse arquivo ficou bom, adiciona. Quando eu tiver um pacote de arquivo, não, esse daqui eu estou pensando se eu mudo ou não mudo, eu vou deixar ele assim. Então eu junto um pacote de coisas que eu quero salvar e como é que eu salvo ele na máquina? Commit. Commit eu dou a carimbada. As folhas que eu escolhi, commit. Então eu dou um git commit -m bebidas agora. Se eu quiser ver a versão de todos os meus saves, git log. Cadê os meus saves? Eu tenho 2 saves. O save minhas comidas favoritas e o save bebidas agora. Se eu quisesse, eu poderia voltar no tempo. Ah, o que era mesmo que eu tinha aqui? Todo esse tipo de coisa a gente poderia ir para fazer. Ir para frente, ir para trás no tempo, comparar uma versão com outra e tal. Mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Poxa, eu tenho um repositório remoto para onde mandar esses dados. Lembra que eu tinha salvado uma linhazinha? Lembra? Então eu vou colar essa linha bem aqui agora. Ctrl V. Tá vendo? Eu vou git remote. Eu vou adicionar git remote add, vou adicionar um servidor remoto, o nome dele, o alias dele vai ser origem e o endereço dele na nuvem vai ser esse daqui. O que você acabou de fazer foi pendurar o teu repositório remoto no teu repositório local. Agora, se você der um push, que é a ideia de jogar para a nuvem, você sabe para onde enviar. Se eu desse um push antes, tipo assim, repositório, push, ele, eu vou mandar para onde? Porque até então ele não sabia onde era o vínculo remoto dele. Na hora que eu dei esse comando, ele salvou esse comando nas configurações. Code.git config. Tudo do Git ele está guardado aqui nessa pastazinha, né? Então, por exemplo, aqui são as configurações do teu repositório. É para cá que veio o teu comando. Então ele sabe, o meu repositório que se chama origem, ele é nesse cantinho aqui. Então agora a gente teve 2 comandos, né? O primeiro foi de decidir quais os arquivos eu vou salvar. O segundo é de salvar a versão local. E o terceiro agora é de enviar para a nuvem, que é o push. Git push origin master. Isso daqui vai dizer o seguinte:
pega os meus commits e joga para a internet. E aí, ele precisa autenticar que você é você, porque o teu repositório é só você e quem você quiser deixar tem permissão de publicar. Aí você, opa, eu sou esse cara e a minha senha é essa daqui. Pronto. Então, se você for lá no teu repositório remoto, sardinha, aí já tem 2 arquivos, que é o comidas e o... E o que são os branches? Não, branches é para outra hora. Então, se eu clicar aqui no comidas, você vê que ele já... Não, bebidas ele formata. E o comidas, olha como é que ele formatou. Aqui foi o título, não foi? A gente criou o título. E aqui são os tópicos. Isso é o que a gente chama de markdown. Mas a gente tem como ver aquele negócio das linhas verdes e vermelhas que foram editadas só depois? Sim. Se você quer saber o que é que foi alterado, ele mostra o histórico das alterações. Por exemplo, não tinha nada e depois foi adicionado esse comidas que eu gosto. Ah, mas é porque você adicionou a última comida e só depois fez o commit. Mas aí ele mostra todos os meus commits. Eu posso voltar para qualquer um deles. Ó. Minhas comidas favoritas e bebidas agora. Eu posso voltar e ver todo o histórico do que é que foi enviado. Ok? Então esse é tipo o supra-sumo do mega básico do Git. Adicionar as coisas na pasta, adicionar, comitar e salvar. Então, só com isso daqui você já faz a disciplina todinha. Então, basicamente, o que vocês vão ficar fazendo é adiciona o teu projeto na pasta, adiciona, comita e envia. Fez a alteração? Adiciona, comita e envia. Fez a alteração? Adiciona, comita e envia. Então, tá aprendendo o Git. Aprenderam o Git. É que nem o cara faz o Hello World e sabe que aprendeu C, né? Ok, pessoal, então eu tô cansado já. Muito. Oi. Ontem não teve aula, né? A gente não vai colocar nada porque faltou energia, não foi culpa nossa, então... Não, assim... Onde é que vai disponibilizar o negócio aí que a gente aprender? Já está no próprio link da disciplina. No próprio link da disciplina tem as orientações. Sardinha. Não é sardinha, é PRC 2020.1. Aí você disse que é o e-mail sobre a linguagem. Ó, tá aqui, ó, recursos Git, tá vendo, ó? Gitbook, guia rápido, e esse link tá quebrado, vídeo aula. Então, quando eu chegar na minha sala, eu vou pensar direito nesse negócio da linguagem e mando já uma mensagem para vocês. Hã? Não, isso aqui é obrigatório. É obrigatório. Porque vai ser uma coisa que a gente vai usar a disciplina todinha. Então, pessoal, para a semana que vem, já vai ter prática, então você já tem que trazer o repositório de vocês criado e ter pelo menos a noção do básico, né? Adicionar um arquivo, salvar e enviar. É aqui, é o CNPq PRC 2021. Tem não, mas aí a gente faz retroativo. Na próxima quinta-feira eu pergunto. Tu é o cara que só vai vir um dia, não? Quem é o cara que só vai vir um dia? Tu que tá de estágio, né? Fala já contigo. Deixa eu te perguntar um negócio sobre a linguagem de programação que a gente vai utilizar. Eu sou JS, aí é porque eu estou um pouco atrasado, estou fazendo agora, mas já estou com algumas disciplinas avançadas, por exemplo. Então, por exemplo, em PDS, muita gente fez em C++ e na hora da disciplina teve muita dificuldade na hora da professora, no caso da Paulinho, de fazer a disciplina porque era basicamente tudo em Java. Aí eu queria saber a tua opinião. Quem é que fez essa disciplina? Minha turma quase toda fez em C++. Uhum. Que era a Stephanie do cabelão caracolado vermelho. Entendi. Esse pessoal aí. Aí na hora ela falava umas coisas e tal, e por exemplo, a turma quase toda ficava sem entender, boiando, entendeu? Inclusive eu fui um dos que tranquei a disciplina porque eu não sabia nada, porque eu não tinha feito NPO. Entendeu? E não tem pré-requisito, né? Pois é. Aí eu ia te perguntar isso, eu saber a tua opinião, se ao decorrer do meu curso vai ter mais algumas disciplinas que vão acontecer. A maioria delas vai ser só Java, quase todo mundo só usa Java.
o que é, de certa forma, um empobrecimento, né? Porque o aluno sai do curso só vendo uma linguagem. Então, sim, basicamente... Era para a gente poder trabalhar com C#, era para a gente poder trabalhar com Java, porque assim, não deveria ser um empecilho a pessoa ter que aprender uma linguagem, ou pelo menos parte da linguagem sozinha, e poder migrar de uma linguagem para outra. Eu, por exemplo, me sinto no total direito de passar um trabalho e mandar o pessoal fazer em Python sem ninguém ter visto Python, porque como todo mundo passou em FUP, eu vou dizer, se virem, olhem um tutorial aí e resolvam. Pois é. Aí... Era só isso mesmo, Pois é. Meio confuso nessa área aí, mas acho que a gente desenrola, né? Então, se a gente for fazer com a linguagem C++, então eu vou ter que estudar Java por fora mesmo, não é o jeito, né? Mas você vai ter que estudar Java de qualquer forma no mercado. De qualquer forma, mas é aquela questão. Java não é uma linguagem difícil. Alguém aqui já trabalha com Java? Java não é besta? Java é besta. Você consegue ensinar Java para crianças de 12 anos. Mas então... Java é besta. Então, se o problema do povo que teve linguagem, na verdade é porque o povo não sabia era programar. O problema era de programação, porque Java é besta. Eu do céu tenho que fazer seleção do povo agora. Link pra? Aqui vai ter tutorial. Tá aqui, ó. Tá dentro do próprio vídeo. Tá dentro do próprio. Aqui na nossa da disciplina. Então que tem. Era pra ser o Slack, né, velho? Então, no caso, vai ser... Não, o Slack era só para poder conversar, tirar dúvida, etc. Porque aqui, como já vai tudo pro Git, vai a lista de atividades, a lista de tarefas. Vai tudo para cá, porque eu mantenho tudo num canto só. Entendeu? Por exemplo. Não, vai não. Eu vou assim, com calma sentar ali e pensar. Que é o tipo de coisa que tem muitos interesses em jogo e tal. No fundo, eu tenho que ver o que é que eu vou conseguir fazer melhor. Porque, como teve muita mudança esse semestre, teve muito professor que não foi contratado, teve uma carga horária que todo mundo aumentou. Então, eu tenho que ver o que é que eu vou conseguir fazer melhor para os alunos. Eu estou talvez na expectativa de, se for a mesma linguagem, eu posso inclusive botar as duas turmas no mesmo ritmo e ter menos trabalho burocrático de duplicação, entendeu? Porque o semestre está hard para todo mundo e para mim está mega ultra hard. O pessoal estava falando que era melhor para esse Java, só que tipo, como eu sou de SI e eu já conversei com o pessoal, eu estava pensando em ser mais também, porque facilita. Não é aquela coisa que eu disse pro menino. O pessoal vai ver Java o tempo todo no curso. Todo mundo vai ter Java, todo mundo vai ter só Java. Era para ter disciplina com Ruby, ter disciplina com C#, era para o pessoal poder ter experiência com outras coisas. Pronto, um gerente de projeto da empresa de São Paulo me falou que para mim para lá eu tinha que estudar C# e Netcode. Pois é, mas a gente não tem contato, porque os professores aqui só sabem Java. Todos os professores aqui, eles só trabalham com uma linguagem, todos são internacionais. Seria mais fácil ser mais justamente. Ninguém vai conseguir sozinho aprender C++, vai ser um destroço, né? Por exemplo, não faz sentido eu jogar, por exemplo, a linguagem como C++ com uma turma de PO de design. Então é totalmente nonsense, porque eles vão ficar no mega assim a 30 mil pés fazendo mais basicão, só montagenzinha de quebra-cabeça. Tá mais complicado ainda que eu tô sem computador até mês que vem. Ixi, não, acho que é total. A gente sabe que C++ não é uma linguagem tão fácil. Não, você sobe um pouquinho o nível do que era quando você está programando, ela fica difícil. Não é fácil. Então, tipo assim, o pessoal não vai poder faltar, porque vai se perder. Entendeu? É uma linguagem complicada de se lidar, mas dá uma maturidade muito grande. Pois é, mas tipo, mano, não dá pra tu perder uma aula do Sênior, de ele dando aula em C++, porque tu se perde, cara. Mano, eu lembro até hoje da aula de a primeira aula de direito que tu deu, Sênior, que os meninos lá atrás estavam, que tu inclusive ficou puto, porque eu vi lá atrás tava conversando, pô, dali não conseguiram mais fazer nada na disciplina. Não, até porque é difícil você ensinar um negócio fácil, entendeu? É difícil, então você tem que estar bem sintonizadozinho ali com a matéria, acompanhando, mas é aquele negócio, é o payoff, a linguagem se paga, né? Se paga. Em termos de complexidade, eu já trabalhei com Java, JavaScript, Python, uma carrada de linguagem, mas nenhuma chegou aos pés mais. Nenhuma. Né? E assim, por exemplo, os próprios códigos da disciplina são muito menores.
tudo é muito mais limpo. Eu vou sentar ali, quando o meu estresse passar. Conversar de fato com o senhor agora? Agora, como é teu caso, mano? Tu vai te formar quando? Deixa eu entender qual é teu caso aí. Você vai. Tu quer falar com o Tu tá no... uma coisa, a pessoa vai ter aula na quarta-feira de 5 da noite? Não tem nem para ninguém. Nem o professor vai dar aula. Já ficou definido isso. A secretaria vai funcionar mas vai funcionar só